vida da A gente. maioria dos nossos problemas não existem, né? Mas tem que perguntar. Se não, praticamente todos. Cardial Vera, gostaria de saber sobre a doença do mau humor, distimia. Peraí, tá difícil de ler aqui. Pode ser cura sem medicação ou somente com terapia? Olha só, a distimia é uma mudança de humor, é uma forma de depressão que é alteração do humor. O que a gente sempre precisa ver é o seguinte, é avaliar se eu tenho uma deficiência orgânica, se eu tenho uma falta de lítio, você tem que, né, saber. Mas hoje eu falo, assim, com muita certeza, nesses 45 anos que eu sou, né, psicóloga, terapeuta, que o seguinte, a gente trabalhando tem reversão com uma análise, com uma terapia, certo? Porque o que acontece? O medicamento que um médico vai dar é para ajudar, pode ser o começo de um trabalho para dar condição para a pessoa vencer. Mas com o tempo ela vai tirando. Então a terapia precisa ser feita se a pessoa usa com depressão. Por exemplo, a doença do humor, ele está ligado a excesso de energia no fígado, a raiva mal elaborada e a depressão também. Então os sintomas estão ligados aos complexos, às coisas mal vividas, aquilo que eu pus debaixo do tapete. E com a terapia, a gente vai tirando aquelas coisas, compreendendo a dinâmica, vai desopilando o fígado, eu não vou ficando tanta amargura, né? E aí realmente as coisas melhoram. Então eu falo que a doença do fígado, né, contaminado, engessado, está ligado à raiva. Então, se eu vou trabalhando o porquê e para que essa raiva, o que essa raiva está servindo, eu compreendo e começo a melhorar. Entende? Então, hoje a gente sabe, né, dentro da psicanálise, que o remédio muitas vezes é necessário só no começo do caminho. Mas tem remédios homeopáticos que ajudam muito, né? Um bom tratamento homeopático junto com a análise é fundamental. E até com alimentação, tá? Porque às vezes eu tô com alimentação tão desordenada que eu sobrecarrego o fígado, né? E aí eu acho que eu tô com um problema, né, que é bilioso e na realidade é a má alimentação. Por isso que Hipócrates, né, falava, olha o que você come, que você, né, que você vê quem você é. Então tá tudo ligado, né? Os gregos já tinham quase tudo pronto, só que a gente foi perdendo, né? Quando chega a Idade Média, as luzes foram se apagando e foram 1000 anos, né, de luz e sombria, e aí muita coisa se perdeu. Na Alta Idade Média começaram a surgir o conhecimento, voltando o conhecimento, só que o conhecimento ficou muito no iluminismo voltado só para uma coisa racional, deixando de lado essa coisa poética, essa coisa simbólica, essa coisa que faz parte do nosso inconsciente. Então tem toda uma jornada, né, histórica que nos fez chegar agora. Agora nós estamos vivendo uma época ótima, que é a força do símbolo, a força da arte, a força da literatura, a força do inconsciente, tá, né? Faz, quando você vem, você brilha muito mais, aí o ego fica mais construído. É uma com história certeza. fantástica. A beleza de trabalhar com a terapia e com uma boa alimentação, até para que nós mantenhamos a máquina que nós habitamos, né? É trabalhar a causa. Quando a gente trabalha só com remédio, você trabalha no efeito, porque a doença ela não é um problema. A doença é o efeito de um problema. E se você não vai na causa, é como ficar enxugando a poça d'água, né? Tipo, tem uma goteira aqui e eu fico enxugando a poça d'água. E ao invés de fechar a goteira, resolver o problema, para que aquele efeito, que é a doença, que é a dor, que é qualquer doença que seja, ela desapareça, né? E a terapia faz isso divinamente. Conheça-te a ti mesmo, né? Entender da onde está vindo, onde está vindo o seu problema, se é alimentar, se é emocional, onde que ele está, para você saber aonde que você vai direcionar. O Will está perguntando, como dominar o medo? Olha, a gente não domina o medo, a gente entende o medo. É compreendendo para que ele está servindo, por que ele está presente. Se eu tento dominar, eu estou pondo debaixo do tapete, aí vai me fazer mal. Mas se eu dialogo com o medo, eu gosto muito de uma técnica chamada imaginação ativa.
Eu converso com o medo e ele vai me ensinando muitas coisas. Então ele vai me contando a história. Ele está ali para quê? A que ele está servindo? O que ele está fazendo? É muito lindo isso, a gente conversar com as nossas emoções negativas. Sabe? Tem um livro do Jung que chama O Livro Vermelho, em que o Jung fez essa técnica com ele, contando as dificuldades dele. Então ele trabalhava com essas energias, com esses deuses que habitavam ele, que chama arquétipos, né? Que são os mitos gregos, os mitos egípcios, todos os gregos. Dialogava em muitas coisas e foi resolvendo. Aí ele escreveu a obra dele fenomenal, dialogando com essas deficiências. Então você vai descobrindo, ele vai te contando o que ele está, né? Ele está ali para poder te dar alguma coisa. Você tem que perceber o que o medo está fazendo. Sabe? Ele tá te dando uma coisa, mas tirando um monte de coisa. Só conversando com medo. E sempre é uma dica, né? Toda vez que você tem um medo, se você para e presta atenção no porquê, né? Questiona, por que eu tô sentindo medo? Bate esse papo com ele. Eu acho que a melhor pergunta é essa daí. Pra quê também, né? Pra quê? Ao invés de perguntar por que eu sinto medo, por que eu faço isso, pra quê? O que pode me ajudar isso daí, né? Como que eu posso resolver? Fantástico. O pra quê é uma pergunta filosófica que eu falei. Eu falo sempre e não fiz ainda, tá? Eu falei que queria fazer uma tatuagem com pra quê. Até em grego. Porque tudo, se a gente parar e perguntar pra quê, sabe no final que a gente vai descobrir? Pra nada. Só pra travancar a vida da gente. A maioria dos nossos problemas não existem. Né? Mas tem que perguntar. Se não, praticamente todos. Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Cauã. Queria saber como consigo parar de procrastinar. Eu já fui uma pessoa muito focada, porém hoje em dia, não mais. Pois é, olha, então assim, para que essa procrastinação ela está servindo a alguma coisa, tá? Primeira coisa, olha se está faltando vitaminas, olha a sua alimentação e olha o seu campo mental. De repente você está tagarelando muita coisa, né? Por quê? Porque aconteceu isso muito na pandemia, sabe? As pessoas foram ficando estagnadas, né? Elas foram ficando, assim, paralisadas. E é nessa hora, se ele tem o diagnóstico que ele está procrastinado, ele já está no primeiro caminho de transformação. Ele já sabe que ele está procrastinado, porque a pessoa realmente, com uma deficiência muito grande, ela não percebe que ela está. Então, ele já está vendo que tem uma situação negativa e ele, com treinamento, fazendo cada dia um pouquinho, ele pode recuperar. Fazer a escolha do que ele quer na vida. Começa com uma coisa pequena, vai fazendo, daqui a pouco ela cresce, ela expande e você chega na onde você era. Porque se você era, porque existe esse ser ativo dentro de você. Percebe? Então é pela ação. Para de queixar e olha, não, um pouquinho, eu vou começar, vou arrumar meu guarda-roupa, eu vou fazer, sabe, coisas pequenas? No dia a dia, aqui no cérebro vai refazendo, realimentando. É como um músculo, né, que a gente tem que ir cuidando, né? E muitas das vezes, eu tenho até um vídeo que eu vou fazer só sobre procrastinação, os pilares da procrastinação, porque podem ter vários motivos, mas um dos motivos, por exemplo, pode ser, às vezes, a própria alimentação. A pessoa come uma coisa que geneticamente não é compatível com ela, e quando o alimento é ruim, ele tira energia do teu corpo para digerir aquele alimento. E quando ele é bom, ele traz energia para o seu corpo. Por isso a gente come, para ter caloria, ou seja, calor, energia. Esse é um dos motivos que pode estar causando a sua procrastinação aí. Por isso que eu falei que a primeira coisa tem que ver exatamente. Da alimentação. E um dos pontos que eu acho que faz, e eu procrastinava muito, muito mesmo, e um dos pontos que eu acho que faz isso também acontecer, é a falta de propósito. Falta de saber para onde está indo. Porque se eu não sei para onde estou indo, eu me perco nas infinitas possibilidades da vida e acabo não tendo aquele desejo ardente pelaquilo que está me chamando. E olha só, tem um livro fantástico, é do Viktor Frankl, sabe? Que ele foi, né, trabalhou também em época de guerra, e ele fala desse propósito. Mas tem uma coisa, o propósito pode ser construído a partir de agora. Porque se você não tiver um porquê viver... Quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Então eu dou um sentido na vida. Qualquer como, exatamente. Isso é fundamental, o propósito da vida.
né? Isso é sensacional, a gente vai adquirindo isso com reflexão. Você está vendo? Nossa, aqui é um trabalho filosófico, nós estamos refletindo sobre as questões.